A extrema-direita ainda não tem o seu candidato definido para as eleições presidenciais de 2026. Jair Bolsonaro, o principal expoente do grupo político, continua inelegível, além de ter sido indiciado pela Polícia Federal como um dos articuladores do projeto golpista que planejou assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Novos nomes têm surgido querendo herdar o espólio. O mais recente é o do cantor sertanejo Gustavo Lima, que chegou a ter prisão preventiva decretada no final do ano passado, 2024, numa operação que investiga a lavagem de dinheiro em casas de apostas. Gustavo Lima tenta ocupar o espaço aberto por Pablo Marçal, que rachou a extrema-direita, ganhando força durante a disputa para a Prefeitura de São Paulo, mesmo sem o apoio oficial do Bolsonaro. Outro nome que corre por fora, mesmo sem a bênção do ex-presidente, é do atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O ex-aliado de Bolsonaro tenta um voo solo para capturar a extrema-direita, vendendo a imagem de ser o verdadeiro patriota, conservador e aliado ao agronegócio. No momento, Caiado está inelegível por abuso de poder político, depois de decisão do Tribunal Eleitoral de Goiás. Quais serão as medidas que serão tomadas pelo Supremo Tribunal Federal? Terça-feira, 7 de janeiro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o Análise com mais informação. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, mais um ano, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o cientista político Christian Lynch. Professor, que prazer conversar contigo no nosso segundo Em Detalhes do ano, primeiro aqui comigo. Uma honra receber. Seja muito bem-vindo. O prazer é meu, Gabi. É muito bom estar aqui com vocês logo no esquenta aqui de começo do ano. Esquenta de começo do ano, a gente mais um ano começa falando da extrema-direita. Especificamente, eu queria começar da perspectiva nossa aqui no Brasil, né? Dessas movimentações todas, tem gente lançando o próprio nome como candidato à presidência em 2026, nomes, assim, bastante inesperados até, mas acho que vale a pena, antes de a gente entrar um por um, talvez em algumas movimentações específicas, a gente dar uma olhada de cima em relação a todas essas movimentações, né? Elas servem como uma espécie de alerta ao Jair Bolsonaro, na sua visão? Como é que o senhor está acompanhando? Olha, eu tenho a impressão de que a direita vai bem, mas o bolsonarismo vai mal. Aí eu tenho que ser obrigado a fazer uma distinção entre bolsonarismo e direita ou extrema-direita. Não, o bolsonarismo eu entendo que ele tem é um movimento social, né, que tem Jair Bolsonaro como seu catalisador, né? Eu acho que ele serviu de catalisador para essa direita, sobretudo para essa nova direita. Eu vou falar nova direita aqui. Você tem a velha direita, né, que seria mais centrônica e que pegou digamos assim, uma carona no bolsonarismo, né? Mas eu pessoalmente acho que o Bolsonaro nunca foi a onda. O Bolsonaro sempre foi a espuma da onda, né? Ele é mais um surfista do que um condutor né? Por isso que eu fico dizendo que eu acho que o bolsonarismo vai mal, mas a direita vai bem. A direita vai tão bem justamente porque ela está se fragmentando em várias lideranças, ela perdeu a unidade que tinha em torno do Bolsonaro, né? O Bolsonaro se revelou, ao mesmo tempo, um péssimo líder, né? Eu disse que ele não era líder, mas um péssimo símbolo, por assim dizer. E como político, ele é egoísta, ele é patoteiro, ele é desconfiado, ninguém confia nele, todo mundo, até dentro da direita, tirando os acólitos dele, né? Os familiares, os puxa-sacos, quem surgiu ali na sombra dele, ele, na verdade, todo mundo só quer o saco de votos dele, mas no fundo eu tenho a impressão de que todos esses supostos presidenciáveis, possíveis presidenciáveis da direita ou da extrema-direita, no fundo, querem mais é que ele desapareça. Então eu acho que o ocaso do bolsonarismo entendido como aglutinação da direita e da extrema-direita em torno de Bolsonaro é um fenômeno em declínio. E é claro também, por outro lado, que você tem um problema que é para o próprio Bolsonaro, que ele quer manter a direita unida para conseguir criar uma resistência política ao julgamento dele.
O julgamento dele, do ponto de vista dele, né, ele não vai se defender juridicamente, ele vai se defender politicamente. Tentando fazer pressão, tentando conquistar apoio de Trump, enfim. Mas a impressão que eu tenho é que essa nova direita já não está tão mobilizada para isso e quer, né, a maior parte da qual quer meio que se livrar dele para poder abrir a avenida, para as novas oportunidades. Né? Eu acho que é o caso do Caiado, obviamente o caso do Caiado, né? Com a dobradinha dele com o Gustavo Lima, obviamente o caso de todos os outros presidenciáveis, né? O Ratinho, e é o do próprio Tarcísio, embora o Tarcísio fique fazendo jogo duplo. Todo mundo quer um pouco que o Bolsonaro desapareça. E aí é engraçado que todos os apoios que vão acabar aparecendo em relação ao Bolsonaro, que injustiça, anistia, nosso presidente, etc e tal, é tudo papo furado para pegar o voto dos bolsonaristas que vão ficar órfãos, né? Eu acho que a eleição de 2026, inclusive, Gabriela, vai ser meio complicada, porque o Bolsonaro pode atrapalhar muito a eleição de um candidato de direita nessa eleição. Porque como ele não confia em nenhum desses candidatos para poder para controlar a máquina e usá-la contra o judiciário, enfim, contra o governo, ele vai provavelmente quer lançar um dos filhos dele, mas ninguém quer apoiar um dos filhos dele, né? Então, a gente está tendo um excesso de candidatos aí e uma fragmentação da direita, da extrema-direita, causada paradoxalmente, ou não tão paradoxalmente assim, pelo seu sucesso. E quanto a gente pode levar a sério todas essas candidaturas também, né, professor? Tem muito de estratégia política. Eu queria que o senhor ajudasse um pouco a gente a entender esses movimentos. Por exemplo, o Ronaldo Caiado, que é um governador de Goiás, que tem essa dobradinha, como o senhor bem disse, com o Gustavo Lima. O Gustavo Lima, ele não precisa de uma visibilidade de redes sociais. Ele é alguém que tem ali dentro do seu meio, claro, mas tem uma popularidade consolidada dentro da música e no espaço da bolha que ele ocupa também. Agora, ele anunciar e mantém, até o momento, pelo menos que a gente está conversando, né, no meio dessa entrevista, ele mantém a sua candidatura. O Caiado aparece ali como alguém que diz ser muito amigo do Gustavo Lima e tal. Outros também acabam aparecendo para dar suas declarações. Então, achei interessante, por exemplo, o Danilo Gentili chegou a falar, eu também quero ser candidato a presidente. Não, na verdade, eu apoio o Gustavo Lima ser candidato. O Pablo Marçal, que foi um grande problema das eleições municipais de 2024 e também conseguiu se colocar ali numa visibilidade e colocou também uma pedra no sapato do Bolsonaro e da extrema-direita. Ele também apareceu para falar da candidatura do Gustavo Lima. Então, o que, na verdade, está por trás dessa candidatura? Será que tem como a gente saber também, né? Porque é isso. Visibilidade, ele não precisa. Não precisa de visibilidade, mas quem precisa de visibilidade é o Caiado. E aí, no caso, o Gustavo Lima está colocando o capital midiático dele a serviço do Caiado, porque o Caiado ele é uma liderança muito tradicional da direita goiana desde sempre. É bom lembrar que a família do Caiado está na política, sei lá, há um século. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o tio dele, o Eumano, acho que era Eumano o nome dele, era o principal aliado do Juscelino Kubitschek para viabilizar a transferência da capital do centro demográfico do Brasil, que era esse Rio e São Paulo, para o meio, para Goiás. E poder capitalizar isso. E certamente a família se deu muito bem com a mudança da capital e tal. Então, quer dizer, a família dele é uma família da oligarquia tradicionalíssima de Goiás. A gente está falando de um negócio de 70 anos atrás, 80 anos atrás, 90 anos atrás. Né? Agora, o que acontece? Ele foi candidato em 89, ele teve uma certa visibilidade naquela época como candidato da UDR, né? Que era a União Democrática Ruralista. Ele é uma espécie de direitista raiz, nem se pode dizer que ele é bolsonarista, nunca foi bolsonarista, ele sempre foi caiadista, e o homem do agro, né? O político do agro. Agora, ele não tem visibilidade para fora de Goiás. As pesquisas mostram que ele tem como é que é? Não posso falar a palavra que eu ia usar, mas assim, uma quantidade muito pequenininha de votos, assim, né? Não chega a 10% de voto nas intenções. É que acontece, de repente aparece um sujeito feito o Gustavo Lima, que tem essa popularidade, essa visibilidade, esses milhões de seguidores, e se lança presidente. O que ele vai fazer daqui a pouco? Ele vai apoiar o Caiado.
E assim ele tenta carrear, né, fazer um carry-over dos candidatos, né, do eleitorado que estiver entusiasmado com a candidatura dele para o Caiado. Então, ele, na verdade, ele está visitando visibilidade, ele está levando o Caiado para fora de Goiás, para todos os lugares onde a música sertaneja por ele representada tem prestígio, né, tem popularidade. Foi muito bom fazer essa observação, né? É bom a gente lembrar o que representa também o Ronaldo Caiado. É uma oligarquia, né? Manda em Goiás desde o século XIX. Então, isso é muito fundamental, professor. E também envolvido em acusações, a família dele, né? Não especificamente o Ronaldo Caiado, mas a família dele envolvida em, por exemplo, lista suja de trabalho escravo, né? Então, o que a gente pode esperar, levando em consideração, né, atentados que estão sob investigação? Isso é verdade, é importante se dizer isso, mas que Trump está utilizando politicamente já para reforçar pontos da campanha dele, que era um discurso muito violento, anti-imigração. E como é que isso vai nos afetar aqui também? Hoje, dia 6 de janeiro, é um aniversário, né, cuja comemoração é muito triste. Porque, na verdade, a sinalização que é dada é que valeu a pena tentar o golpe, né, valeu a pena fazer tudo aquilo que ele fez, todos os horrores, as tentativas de derrubar a democracia liberal, os costumes, né, as leis republicanas que regem a administração pública nos Estados Unidos, fazer bullying, né, com a imprensa progressista, com os meios de cultura. Tudo que ele fez e que depois tentou ser replicado aqui, né, durante o governo Bolsonaro e está sendo replicado no governo Milei. Né? Então, é um negócio triste. Né? O que acontece? Não só nos Estados Unidos, mas sobretudo na Europa, a experiência do totalitarismo na Segunda Guerra Mundial e depois do autoritarismo em países mais periféricos, como Espanha, Portugal, Brasil, né? O Estado de Direito Democrático, a democracia se fortaleceu muito na saída desses regimes. Você criou cortes constitucionais muito fortes, você criou uma administração pública toda baseada no concurso e na estabilidade dos servidores, você garantiu a livre expressão da imprensa. Então, o que acontece? A percepção dos políticos da nova direita é de que, na verdade, você criou um sistema impermeável aos ideários dessa nova direita, que boa parte da qual é de extrema direita. Então, o populismo é o meio através do qual você vai denunciar esse sistema como se ele fosse um sistema comunista, como se fosse uma ditadura comunista. Você vai ter que fazer uma guerra cultural para você relativizar e contar a história de outro jeito. Você vai fazer uma revisão da história, vai dizer que o nazismo e o fascismo eram coisas da esquerda. Você vai dizer que o autoritarismo foi bom de um lado e foi necessário para combater a ameaça de revolução comunista. Então você tem todo um trabalho de tentar derrubar essas muralhas que a democracia montou em torno de si para se proteger de um outro avanço. Né? E o que a gente está vendo nos Estados Unidos hoje, embora o sistema americano seja muito fragmentado e muito pulverizado, é um momento assim inédito que poucas vezes houve na história dos Estados Unidos, em que você tem um presidente reacionário, né? Um presidente que está né, cujo programa é levar os Estados Unidos de volta a um ponto de hegemonia. Primeira vez na história dos Estados Unidos que eles se sentem decadentes pela ascensão da China, que eles não têm muito o que fazer do ponto de vista do seu peso, né, porque o peso da China é quase igual ao peso dos Estados Unidos, né, e o programa dele, né, e essa vitória do Trump meio que eu acho que consagra a ideia de que o passado passou. A gente não sabe qual vai ser a intensidade desses golpes de autoritarismo, se ele vai conseguir o que ele faz. Né? Ele é muito parlapatão, mas ele já deixou implícita essa aspiração imperialista, né? Quando ele fala em recuperar o canal do Panamá, quando ele fala em comprar a Groenlândia, ou quando ele, mesmo de brincadeira, mas esses caras brincam, blefam, mas é meio verdade, né? Acham que o Canadá é zona de segurança norte-americana, entendeu? O intuito deles, no que interessa a nós, é fazer uma política voltada para a América Latina, de reenquadramento da América Latina contra os interesses da China.
ou contra a China como parceiro. O interesse deles é que haja governos na América Latina engatados nesse projeto de se abrirem para o mercado norte-americano e, ao mesmo tempo, que eles se fecham. Na verdade, a gente pode até brincar dizendo que o sonho do Trump, no discurso do Trump, é transformar toda a América Latina num gigantesco Panamá ou num gigantesco Porto Rico. Né? O que eu acho que isso, Gabriela, vai trazer muitas mudanças na política brasileira se essas ameaças se concretizarem. A gente vai ter um chacoalhar aí e um novo divisor de águas. Tá? Eu acho que vai voltar um outro tipo de esquerda menos parecida com essa que tem estado aí desde a queda do Muro de Berlim. Você citou, professor, e acho importante dizer, né? O 6 de janeiro é muito emblemático porque remete a uma data muito parecida com a que a gente viveu aqui no nosso próprio 8 de janeiro. A gente falou 6 de janeiro, o professor disse hoje porque a gente justamente está gravando no dia 6, mas sim, você está ouvindo esse programa no dia 7 de janeiro, terça-feira. E na contramão, talvez aqui a gente tenha a oportunidade, vamos dizer assim, de dar uma resposta a tudo isso, né? De não anistiar os envolvidos, e quando eu falo de não anistiar os envolvidos, não estou falando exclusivamente e principalmente não estou falando só de Peixe Pequeno, que estava ali fazendo quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, né? Mas falando ali de algo muito maior que ficou muito mais claro com a investigação e o relatório da Polícia Federal, que no final de 2024 saiu, envolvendo o próprio Bolsonaro e toda a cúpula dele, até falando em planejamento de assassinato, né, do presidente Lula, do vice e também de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas fica talvez difícil, mais difícil, né, para a agenda progressista ou até para o próprio presidente Lula, que tem enfrentado todo esse conservadorismo no próprio Congresso Nacional, enfim, tem tido uma queda de braço, né, entre os três poderes muito forte aqui no Brasil. Isso é influenciado, de certa forma, por um Donald Trump que vence de uma maneira tão contundente na eleição dos Estados Unidos, ou, quero dizer assim, a gente não sai ileso, né, com certeza, desse processo todo. Sim, eu acho que sim e que não ao mesmo tempo. Você não tem como ficar imune ao retorno do Donald Trump na cadeira de liderança do país mais poderoso do mundo. Isso não tem como. Isso acontece periodicamente. Enfim, a gente entrou na onda globalizadora na década de 90, assim como a gente tinha entrado na onda autoritária na década de 30. Então a gente tem, até certo ponto, esses movimentos são cíclicos, mas eu acho que, diferentemente do passado, o Brasil hoje é um país muito mais forte, autônomo do que era 50, 60 anos atrás. A gente tem uma espécie de uma mania de ficar achando que as coisas não mudam, que as coisas são sempre iguais, que só mudam as aparências, mas isso não é verdade não. O Brasil hoje é um país muito mais forte, autônomo, enfim, e se orienta conforme seu interesse nacional. Isso já virou quase que uma norma de governos meio que independente até da ideologia, tá, de quem tá no governo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, que pode acontecer até o contrário, porque a direita que manda no governo Lula, quer dizer, que está mandando, que resiste e tal, não é exatamente a direita bolsonarista, né, no Congresso Nacional. É uma direita mais tradicional, que é isso que a gente chama de centrão, que tem uma ala que é mais moderada, tem uma ala que é uma que é mais convicta e tem outra que é extrema, que é extremista. Tá? Que é quem? Ciro Nogueira, Arthur Lira, esse pessoal não é particularmente trumpista. Né? E aqui aconteceu um pouco o contrário do que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Digamos assim, a gente sofre o impacto do que acontece lá fora, mas a gente tem um andamento próprio, a gente tem questões próprias, a gente tem a nossa própria trajetória, entendeu? É como se a gente tivesse o próprio caminho, e o efeito externo é como se fosse ventar ou não ventar, chover ou não chover, né? Fazer sol ou não fazer sol. Muito mal comparando, é como se fosse isso. Aquilo que o populismo é um meio de que a extrema-direita e parte da direita se vale para quebrar esse Estado que foi criado e consolidado nos últimos 30 anos, mas não necessariamente para os mesmos fins. É claro que são sempre fins autoritários, mas são os fins decorrentes das idiosincrasias e particularidades de cada país.
Eu tenho a impressão de que no caso brasileiro e do bolsonarismo, o que havia de o principal ali era dar vida de novo a uma direita, vida e vitalidade a uma direita, a uma extrema-direita, que estavam adormecidas ou envergonhadas desde o fim da ditadura militar. E se opor, evidentemente, aos avanços sociais que foram feitos nesse meio tempo. A nova república, olhando de um modo geral, ela é um período progressista. É o mais longo período progressista da nossa história. Né? Então, você tem uma dimensão muito reativa. Mas veja bem, a gente não tem problema de imigração, exatamente, como eles têm lá. A gente não é um país que está se sentindo decadente em relação ao seu passado, como nos Estados Unidos, né? ou como a própria Europa. Né? A Europa está debaixo, a identidade tradicional europeia está debaixo dos ataques do discurso decolonial, por exemplo, que a gente também não tem no Brasil. A gente tem a questão de a gente conseguir valorizar, né, aquilo que estava invisível antes, que era a contribuição dos negros, dos índios, das mulheres, mas isso é um fator mais ou menos geral. Então, eu acho que tudo isso diminui a intensidade dessa força disruptiva, dessa força subversiva da extrema-direita entre nós. Eu, pessoalmente, acho que a partir do momento em que a nova direita entra no Congresso Nacional, a pressão pelo golpismo diminui, porque você diminui a pressão, porque o sistema político brasileiro mostra que é capaz de dar voz a essas pessoas também. Que era uma coisa que eles achavam que não tinha, que o problema era do regime de um modo geral. Né? Agora, tem outros fatores. Aqui no Brasil, a gente tem talvez o judiciário que seja mais poderoso do mundo. Né? E esse judiciário foi constituído para defender a nova república e essa Constituição. Então, ela tem voz ativa e ela tem força para combater, o tanto quanto pode, esse tipo de aventura golpista que é representada pelo Trump nos Estados Unidos, que no Brasil foi representado pelo Bolsonaro. Bolsonaro também, como eu já disse, é uma liderança 10 vezes pior, mais capenga, mais pilantra, mais, enfim, sem comentários, muito menos consistente, para falar uma palavra bonita, do que o Trump. O futuro do Bolsonaro provavelmente já está previsto, né, já está marcado. Ele certamente vai estar condenado até o final do ano. Primeiro, né, o senhor já respondeu sobre a expectativa de uma condenação e uma prisão de Bolsonaro em 2025, antes do ano das eleições, o que eu acho que seria importante. E acho que o quanto uma resposta a isso também daria uma resposta a essa pressão pelo golpismo, vou usar o termo que o senhor mesmo usou, né? Essa pressão pelo golpismo, e eu acho que nomes aí como Ronaldo Caiado, Gustavo Lima, também não deixam, não querem deixar morrer o espírito golpista no país. Então, a gente vai ter agora o 8 de janeiro, né? O presidente Lula está fazendo um evento ali em prol da democracia e dando um certo recado também em relação à anistia e aos políticos que estão querendo fazer uma pressão para se anistiar. Então, dar uma resposta a isso e, emblematicamente, essa prisão de Bolsonaro, que, pelo que o senhor diz, né, acredita que vem, como que isso vai se refletir também na extrema-direita, para a gente fechar? Eu acho que existe direita e existe uma extrema-direita. Tem uma direita que, na verdade, não quer outro Bolsonaro. A maior parte da direita hoje, para mim, ela queria um Michel Temer que tivesse voto. Que é outra coisa. Um Sarney que tivesse voto. A gente tem que lembrar que a Nova República, antes do Bolsonaro, teve 2 presidentes conservadores. Teve um liberal e os outros de esquerda. Né? Eles querem uma espécie de um Sarney daquele tempo, ou um Michel Temer que tenham votos, que jogue com o centrão, né, que contenha um pouco o STF, mas eu não vejo eles com ímpeto golpista no sentido forte dos generais do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro. Isso não impede que apareça uma liderança populista. Né? O que o sistema quer no momento, digamos assim, o que a direita, o sistema de um modo geral quer, é eliminar candidaturas golpistas. Porque senão você mela o jogo como está. E o jogo como está é bom para muita gente, para o bem e para o mal. Né? É um sistema que é um pouco paralisado, porque você tem um Supremo que é liberal, você tem um governo que é de esquerda, você tem um Congresso que é conservador. Tá? Mas é um sistema que você não consegue ir para frente, mas também não consegue ir muito para trás. Isso é que é interessante. Né? Não sei se é muito interessante para o país, mas, enfim, a mesma pedra que dificulta você ir para frente também dificulta você ir muito para trás.
né? Então, agora, nada impede que apareça, como já apareceram no passado, candidaturas descontroladas, um Pablo Marçal, embora eu acho que o Pablo Marçal vai acabar rodando também no Tribunal Eleitoral, né, que apareça uma candidatura dessas. O que se espera é que tenha um nome, digamos assim, respeitável. Né? 2018 era o Alckmin, tivesse uma candidatura de uma direita respeitável para se apresentar. O sistema político brasileiro, como todo sistema político, ele faz uma autodefesa, ele tenta se proteger. Né? Agora, todos os outros candidatos, nenhum deles tem força, hoje, pelo menos nas últimas pesquisas, para bater uma reeleição hoje. Né? A gente está muito longe ainda, tá? Isso aqui tudo é especulação. É como se fosse assim, como se a eleição fosse no mês que vem. Tá? Uma reeleição do presidente Lula, né? Ou ele elegendo o Haddad. Isso não significa que necessariamente a esquerda conseguiria fazer maioria no Congresso. Então, talvez esse impasse que a gente vive hoje continuasse. Mas, para terminar, eu acho que tem uma variável importante aí que foi, de fato, a eleição do Trump. Se o Trump ameaça o Brasil, com essas gracinhas de Panamá, de Canadá, de guerra tarifária, se ele chegar falando grosso e tentar, por exemplo, se ele tentasse fazer alguma coisa em prol de Bolsonaro, como os Bolsonaro acreditam que ele fará, eu acho pouco provável, né? Até porque tem outros candidatos aí, há mileios aí soltos, que não tem os problemas do Bolsonaro, mas se ele tenta intervir diretamente na política brasileira, na justiça brasileira, isso certamente vai levantar um auê, e isso eu acho que pode ser um detonador de algo que eu estou esperando há algum tempo. Eu estou muito espantado de até agora não ter visto uma ascensão maior de uma esquerda nacionalista, tá? De defesa de soberania, mais forte. A gente ainda tem uma esquerda ainda muito mais globalizante ou cosmopolita, que foi essa que vigorou nos últimos 30 anos. Eu acho que se ele faz alguma coisa dessas, era esse chacoalhar a que eu me referia. Você pode ter aí um renascimento, um discurso de defesa nacional, da soberania nacional, que pode mudar um pouco o espectro político do país, né? Político partidário, eu diria. Né? Você vai ter uma esquerda que é meio chinesa, você vai ter uma esquerda que é mais nacionalista sem se pender para a China. E aí, evidentemente, isso muda também o discurso da esquerda. E aí também a própria direita vai ser obrigada a se posicionar, se ela é entreguista, se ela defende a soberania nacional. Isso é uma coisa que pode dar uma chacoalhada, né, do cenário externo. E aí isso pode influenciar também a eleição de 2026. Sem dúvida. Professor, quero muito agradecer a sua presença aqui. Um prazer conversar contigo. Acho que é a primeira vez aqui no Em Detalhes, né? Professor Christian Lynch, cientista político. Obrigada, foi um prazer. Já fica o convite para você voltar numa próxima. Um grande abraço. Outro, Gabriel. Um abraço para todos que assistiram a gente. Quero te chamar também para fazer parte da nossa comunidade. A gente teve diversos desafios em 2024 e, como a gente conversou com o professor Christian Lynch, também muitos ainda aqui em 2025, mas que fortaleceram muito a gente aqui no ICL. A gente viu a extrema-direita global, de maneira geral, ganhar muito fôlego, mas aqui também a gente está tendo uma resposta, a gente teve um relatório da Polícia Federal, então a gente aqui vai continuar fazendo essa cobertura no ICL, a gente segue firme nessa luta e você é nosso convidado para se juntar à nossa comunidade. Então, a gente que continua fazendo resistência aqui quer ter você junto com a gente, do nosso lado. Acesse o icl.com.br em 2025 e faz parte da nossa comunidade. Aqui, como você está vendo na tarde, para você que me acompanha em vídeo, a comunidade mais corajosa do Brasil. Obrigada, você que me acompanhou até aqui. Em Detalhes de volta, então, a gente está de segunda a sexta-feira no ar, no YouTube às 10h30 da manhã e nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia você pode nos ouvir também. Obrigada e até a próxima. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas.
Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Porque nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa.